como igreja e adorar o Teu nome e dizer que Tu és o nosso Deus, porque não há outro, Senhor, que tem poder, não há outro digno de receber o louvor, a honra e a glória. E hoje, Senhor, nós cantamos louvores a Ti. Senhor, os jovens fizeram uma cantata, Senhor, celebrando, Senhor, o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E todas essas coisas, Senhor, estão sendo feitas, Deus Pai, Senhor, não para alegrar aqueles que nos assistem, mas para alegrar o coração daquele que nos criou, Deus Pai. É para Ti, Senhor, todo louvor, toda a honra e toda a glória, Deus Pai. Por isso, obrigado, Senhor, Pai querido, pela oportunidade que temos de hoje, estarmos hoje reunidos aqui com liberdade para cantarmos louvores a Ti, ouvirmos a Tua palavra e aprendermos de Ti, Deus Pai. Por isso, Senhor, seja feita a Tua vontade no nosso meio. Perdoa os nossos pecados. Neste momento, Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas nações, Senhor, pelo Brasil, Senhor, pelo Peru, pela Honduras, pela Espanha, Senhor, pela América, Deus Pai, por Portugal, Senhor, Pai querido, por Angola, Senhor, Pai querido, Senhor, pelo Senegal, Senhor, por Moçambique, Deus Pai, pelos países representados, Senhor, dentro da Tua igreja aqui, Senhor, por El Salvador, Senhor, Pai querido. Senhor, eu te peço, Senhor, Pai querido, que o Senhor nos abençoe, Senhor, com a vida eterna. Por isso, Senhor, leva, Senhor, o povo, Senhor, diante das Tuas misericórdias, para que eles se arrependam dos seus pecados, levantem homens e mulheres, Senhor, Pai querido, capacitados para pregar o Evangelho de Jesus a toda criatura, Deus Pai. Senhor, Pai querido, não permita, Senhor, que alguém que trabalha ao nosso lado, Senhor, os dias da semana, alguém que passe pela nossa vida, Senhor, fique sem ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, Pai querido, encoraja-nos, Senhor, Pai querido, a vencermos a vergonha, Senhor, a timidez, a altivez do nosso coração, Senhor, e compartilharmos, Senhor, da vida que nós recebemos em Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nós te damos graça pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, Senhor, Pai querido, pelos nossos vizinhos, pelos nossos patrões, pelos nossos clientes, Deus Pai. Senhor, eu peço, Senhor, Pai querido, que o Senhor abençoe a vida deles, Senhor, dando a vida eterna, Deus Pai. Senhor, neste momento, Senhor, nós oramos também por aqueles que estão necessitados neste momento, aqueles que sofrem no corpo físico. Nós oramos, Senhor, pelo pastor Ken, Senhor, pela esposa dele, a Sharon, Senhor, Pai querido, Senhor, pela família do pastor Ken, Deus Pai, que está ao seu lado neste momento. Peço que o Senhor dê a ele o alívio da dor, que o Senhor dê a ele a direção para tomar as decisões certas, Senhor, Pai querido, e que o Senhor possa, Senhor, Pai querido, no momento certo, levar ele, Senhor, para a Tua presença, Deus Pai, mas que não seja lhe roubado um dia, Senhor, Pai querido. Eu te peço, Senhor, que a Tua vontade seja feita na vida dele, Deus Pai, e que o Senhor possa consolar a sua família neste momento. Eu oro, Senhor, pela rádio, eu oro pela Dora, Senhor, eu oro pelo Saúl, Deus Pai, eu oro para que os seus irmãos, meus irmãos, Senhor, eles possam, Senhor, encontrar, Senhor, Pai querido, saúde, misericórdia, graça, Senhor, alegria em viver na Tua presença, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus Pai. Por isso, Senhor, Pai querido, tem misericórdia. E se há alguém que hoje, Senhor, vai na mente dos meus irmãos aqui, com pedido de oração, que o Senhor responda essas orações, que o Senhor ajude aquele que está necessitado, e ajude-nos nós que estamos aqui, seja para Ti o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 25. Isaías 25. Amém. Já há um bom tempo eu não venho ao livro de Isaías. Nós temos feito, durante todo o ano, uma série de mensagens no livro de Isaías. Na verdade, eu comecei o ano passado. A primeira mensagem foi o ano passado, já há mais de um ano. Eu venho ministrando em Isaías e de vez em quando eu dou uma pausa, e a gente intercala com outras mensagens, mas hoje, antecedendo a semana do Natal, eu quis entrar novamente em Isaías 25, porque essa passagem, na verdade, é uma passagem de celebração, é uma passagem depois de nós termos visto em vários capítulos, em 10, 11 capítulos nós vimos o julgamento de Deus sobre as nações deste mundo, e não foram palavras agradáveis, foram palavras duras, mas palavras necessárias, porque julgamento traz a justiça e a santidade de Deus, e a gente sabe que nós somos pecadores, e se não fosse a misericórdia de Deus nós estaríamos destruídos,
mas aqueles que não recebem a misericórdia, eles serão destruídos. E a palavra deixa isso bem claro. Então, quando chega agora no capítulo 25, que é o primeiro capítulo após todos esses julgamentos, né, Isaías, ele celebra Deus. Ele vai celebrar Deus aqui. Ele vai celebrar o plano de Deus, a vitória de Deus aqui. Né? E eu acho que é interessante, né, eu ministrar uma semana antes do Natal, porque eu também tenho depois uma mensagem de Natal que não será em Isaías, porque esse capítulo, ele na verdade, ele lembra a gente da promessa que Deus fez. Né? A promessa aqui não é para o dia em que Jesus haveria de nascer, porque isso ele já fez lá no capítulo 7. No capítulo 7 e no capítulo 9, Isaías já havia falado do nascimento de Jesus Cristo. Né? A gente tem passagens lindas lá nesses capítulos. Mas ele continua falando, porque se ele disse que o dia ia nascer, e quando Deus promete ele cumpre, então ele já havia planejado toda a vida do Messias. Né? E aqui a gente vê o dia em que Jesus que nasceu, morreu. Aqui nessa passagem a gente vai lembrar do dia em que Jesus morreu e ressuscitou. Então é uma boa lembrança de que as promessas de Deus sempre se cumprem, porque naquele tempo nada disso ainda havia acontecido, ninguém celebrava ainda o Natal, porque Jesus ainda nem havia nascido. Hoje nós celebramos o Natal, nós celebramos a Páscoa porque Jesus já nasceu, já morreu e já ressuscitou. E hoje ele vive, e ele vive eternamente e para sempre. E é por isso que nós vamos celebrar hoje. Então hoje, essa passagem aqui, ela é uma passagem que mostra para a gente o plano de Deus, né? Até intitulei minha mensagem, né? O plano de batalha, né? De Deus, né? Por quê? Porque não foi sem batalha, né? Jesus, ele entrou numa guerra, por isso a gente chama de Jesus o nosso general, né? Tem uma música que diz assim, né? O nosso general é Cristo. Né? Cristo é o nosso general. Nós estamos numa guerra contra o pecado, numa guerra contra o maligno, contra, né, esse mundo tenebroso, e ele venceu. Nós estamos numa guerra contra a morte e Jesus venceu, e esse capítulo vai mostrar isso para a gente, que Jesus venceu. Então aqui nesse capítulo eu vou dividir em 4 partes, e cada uma dessas 4 partes vai celebrar uma coisa diferente. A primeira coisa que ele vai celebrar é o plano soberano de Deus. Né? Soberano por quê? Porque o plano de Deus nunca falha. Não tem nada que impeça o plano de Deus. Ele é soberano. Né? E foi um plano que foi formado antes da criação do mundo. Antes que qualquer coisa existisse, o plano já havia sido estabelecido. E isso é lindo, por isso ele é soberano. Segunda coisa que a gente vai celebrar aqui é que o poder sobrenatural de Deus, ele pode converter as nações tiranas, as nações terríveis, homens, pecadores como eu e você, pessoas ruins. Deus pode mudar as nossas vidas para que depois a gente se torne pessoas que o louvem, que celebrem, que vivam para a sua glória. Isso é maravilhoso, só Deus pode fazer isso. A terceira coisa que é celebrada aqui é a vitória sobre a morte, a vitória do Senhor sobre a morte e sobre a sepultura. Porque até Jesus, todos aqueles que foram enterrados permaneceram enterrados. Se alguém recebeu vida, ele voltou a morrer e voltou a ser enterrado e continuou na sua cova. Mas quando Jesus veio, a cova ficou vazia, porque ele venceu a morte. E hoje nós temos esperança de vida eterna. E a quarta coisa que celebra aqui é o poder de Deus para julgar justamente as nações rebeldes, as pessoas, os indivíduos que se rebelam contra Deus. Ou seja, a condenação dessas pessoas é algo justo e santo. É difícil de nós pensarmos assim, de aceitarmos isso, mas nós vamos ver que é algo justo e santo, né? Ou seja, faz parte da justiça, né, de Deus, amém? Então são as coisas que nós vamos estar aprendendo hoje aqui. Antes de eu fazer a leitura da passagem, o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui é que, né, o próprio Deus, ele é o objetivo do Evangelho. Né? Eu tenho dito para os irmãos que o livro de Isaías é considerado como o 5º Evangelho. Na Bíblia nós só temos 4 Evangelhos. Marcos, né, Lucas, João, Mateus, nós temos 4 Evangelhos. Mas o livro de Isaías, ele é considerado como um proto-evangelho, vamos dizer assim, um evangelho. Por quê? Porque ele faz o que os evangelhos fazem, ele conta a vida, ele conta a história do Salvador, da vida de Jesus Cristo. Naquele tempo ainda não havia sido revelado, né, Jesus em pessoa, mas ele já anunciava as coisas sobre Jesus, todo o ministério e toda a vida. Por isso ele é considerado, né, o 5º evangelho, vamos dizer assim, ou o evangelho do Velho Testamento.
né, que fala da vida de Jesus Cristo. E a gente percebe que o objetivo do Evangelho é Deus. O objetivo do Evangelho não é salvar você. O Evangelho te salva. Mas o objetivo final é Deus. É trazer Deus. É nos levar a Deus. É apresentar Deus. E no meio do Evangelho, como ponto central, existe a salvação dos homens. Ou seja, a salvação é a mensagem central, mas o objetivo principal, o objetivo final é Deus. Amém. É nos levar de volta a Deus. É lindo. A gente vê que o Evangelho de Cristo, e Cristo crucificado e ressurreto, né, porque hoje em dia existem outros Cristos sendo ensinados e sendo pregados, o Cristo que a gente crê é um Cristo que morreu e ressuscitou, né, ele traz bênçãos para a gente. Quais são as bênçãos? Quais são as coisas boas que ele nos traz? Né? Ou seja, a obra de Jesus na cruz não veio só para nos salvar. Ela é o perdão dos nossos pecados, ela é imputação de justiça sobre a nossa vida, ela é remoção da ira de Deus. A Bíblia diz que Deus está virado conosco. Ela é a fuga do inferno, né? Ela é a esperança do céu. Nós temos um lugar para ir. Ela é a paz de consciência para que a gente viva agora. E no final, ainda, né, vamos dizer assim, né, com um bônus extra, ela é a cura de todas as nossas enfermidades. Porque um dia nós vamos receber um corpo glorificado. E nesse corpo glorificado não haverá enfermidade, não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá tristeza. Que maravilha! Por isso o pastor Ken Davis, ele não tem medo do que está por vir. Ele continua fazendo a obra e vivendo com a maior intenção das limitações que ponto. Dos países, né, onde está acontecendo a Copa, por exemplo, é um país sem o Evangelho, é um país sem Jesus Cristo, um país que precisa da misericórdia de Deus, que precisa de missionários, é um país que persegue o cristão, né? A Copa, ela é uma bolha lá dentro, porque ela na verdade não revela a realidade que está ao redor. Ela não revela. O mundo precisa de Jesus, querido. E entenda uma coisa, nós recebemos uma missão importante, que é de levar o Evangelho, mas o objetivo final não é a missão. Sabe que fazer missões para o crente não é a coisa principal, apesar de ser muito importante. A coisa principal é Deus. Deus. Deus vem antes das missões, Deus vem antes de todas as coisas. E é isso que nós vamos ver aqui nessa passagem. Então vamos ler, eu vou ler o versículo 1 e 2 com os irmãos, depois nós vamos continuar lendo conforme eu vou ministrando a minha mensagem nos outros versículos. São 12 versículos, mas eu vou começar fazendo a leitura apenas do versículo 1 e versículo 2. Versículo 1 diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas, os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, eu oro e agora peço, Senhor, que o Senhor dê entendimento, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, a cada um de nós que hoje estamos aqui. Senhor Pai querido, Tu conheces cada pessoa e cada coração. Tu sabes, Senhor, aqueles que já se entregaram a Ti e aqueles que ainda não. Eu oro, Senhor Pai querido, que hoje o Senhor edifique a nossa vida, que o Senhor nos abençoe, Deus Pai, com a salvação, com a alegria, com a edificação que somente a Tua palavra pode trazer. Por isso, Senhor, seja hoje, Senhor, este culto, Senhor, um culto para o louvor e a honra do Teu nome, Deus Pai. Senhor, e a minha vida, um instrumento nas Tuas mãos, porque eu sou falho e sou fraco. Eu preciso de Ti, mas a Tua palavra é poderosa e ela nunca falha. Por isso hoje, não confiando nas palavras do pastor Marcos, mas nas palavras escritas pelo nosso Deus nesta Bíblia. Senhor, nós queremos
hoje, Senhor, dizer que nós nos rendemos a Ti. Por isso, fale conosco e seja para Ti todo amor, toda glória e todo louvor. Amém. Amém. A gente percebe aqui nesses dois primeiros versículos, né, em que Isaías começa exaltando a Deus, e ele faz essa exaltação à soberania de Deus, né, ele está revelando aqui, na verdade, Isaías está mostrando que Deus tem um plano, e esse plano não falha, e esse plano, na verdade, é um plano já antigo, um plano que, na verdade, começou há muitos anos atrás, e ele faz tudo isso para que haja louvor para a sua glória. Aqui no versículo 1, a gente pode perceber aqui que Isaías está preocupado em mostrar esse poder soberano, né, de Deus. Por quê? Porque ele é todo poderoso. E aqui ele usa uma expressão interessante, ele fala assim, né, os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. O que essa expressão conselhos antigos significa? Nós, brasileiros, né, ou né, pessoas talvez com a linguagem parecida com a nossa, quando a gente ouve a palavra conselho, a gente pensa naquilo que, né, o nosso pai nos dá, a nossa avó nos dá, né, uma pessoa amiga, às vezes, né, vem nos dar uma palavra para nos encorajar, ou para que a gente tome alguma direção certa na vida. Mas isso aqui, quando ele está falando, ele não estava falando a respeito disso. Não é esse tipo de conselho. Na verdade, aqui, essa palavra, né, conselhos antigos, é uma referência ao plano que Deus estabeleceu antes da criação do mundo. Ou seja, o que ele estava exaltando é que Deus, antes de ter formado todas as coisas, na sua soberania, ou seja, né, ninguém pode mudar o que Deus estabelece, ele já havia estabelecido tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento, e aquilo que ainda havia de acontecer. Os conselhos antigos são essas coisas, e é por isso que ele está louvando, ele está exaltando esse Deus, ele está mostrando isso. Por quê? Porque ele está mostrando que existe esse senso, né, de infinita majestade de Deus, né, quão grande é. Ele não perdeu de vista, né, o fato de que Deus, ele se faz conhecer para todas as pessoas. A palavra de Deus diz para a gente que através da criação, daquilo que Deus fez, qualquer pessoa, até aquela que nunca ouviu do Evangelho, pode conhecer Deus. É o que a gente chama de revelação geral na teologia. Deus, de uma maneira geral, se revelou a toda a humanidade. A prova disso é que qualquer lugar que você for no mundo, existe alguém que adora algum tipo de Deus. Infelizmente, as pessoas estão reconhecendo o Deus Criador, estão adorando a criação. E isso acontece por causa do pecado no nosso coração. Mas isso acontece porque Deus se revela através da sua criação. Só que a gente olha para aquilo que Deus criou e a gente fala, olha, aquele bezerrinho é um Deus. Em vez da gente falar assim, não, quem fez o bezerro é Deus. Então ele está exaltando esse Deus que criou todas as coisas. E é interessante aqui que a gente percebe a linguagem de Isaías aqui, que ela é muito íntima. Né? Ou seja, existe uma intimidade de Isaías aqui com Deus. Ele mostra que quem conhece Deus de verdade, quem tem um contato com Deus, ele tem esse relacionamento de intimidade. São palavras de intimidade com Deus aqui, de quem anda com Deus. E a minha pergunta para você hoje, no momento, né, em que eu começo a minha mensagem, é essa para você. Né? Você pode dizer que o Deus da Bíblia é o seu Deus? Amém. Glória a Deus. Será que é o seu Deus? Será que Ele é o seu Deus? Né? Você pode falar com essa intensidade. Você, quando fala de Deus, você tem esse tipo de amor por Ele. Você, quando fala de Deus para as pessoas, quando você né, vive a sua vida e declara, né, o seu viver para as pessoas, você fala de filosofia, de futebol, ou você declara com essa intensidade o seu amor a Deus? O que tem ocupado? Porque a gente vem aqui no culto e fala, não, eu conheço esse Deus vivo. E tem muita gente que conhece o Deus vivo, mas esse Deus é um Deus de intimidade com você. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Eu conheço muita gente que vai à igreja, né? Não vou nem falar crente, eu vou falar, tem muita gente que vai à igreja, que eu conheço, que eu encontro, que eu respeito, que eu tenho amor pela vida dessas pessoas. Mas essas pessoas nunca têm tempo para falar de Deus. A gente sabe de tudo que acontece na cidade, que acontece no futebol, que acontece, né, em tudo. Tá, a gente pode conversar de outras coisas também, mas é só isso que você ouve.
da boca de algumas pessoas que vão à igreja. Por quê? Porque as pessoas não desenvolveram um relacionamento de intimidade com Deus. A palavra conhecer na Bíblia é que nós, é que eu falo, o nosso vocabulário às vezes é um pouco pobre, né, em relação, né, à revelação de Deus. Né, nós somos limitados. E a gente, quando fala conhecer, a gente pensa assim, quando alguém vem e me apresenta aqui, né, que nem, um dia eu conheci, né, hoje eu conheci uma pessoa que está nos visitando pela primeira vez. Qual que é o seu nome de novo? Karina. Karina, né, eu conheci a Karina ali. Então, se alguém falar, você conheceu a Karina? Eu falar, conheci a Karina. Eu não sabia nem seu nome, tá vendo? Isso é conhecer a Karina? Não. Eu a vi, eu tive um encontro, mas a gente usa a palavra nesse sentido. Se alguém me perguntasse, falasse assim, pastor, você conheceu a Karina que foi na tua igreja hoje? Eu ia falar, conheci, mas eu não sei nada dela. Eu não tenho nenhum tipo de intimidade. E isso não é conhecer. E na Bíblia, a palavra conhecer tem esse sentido. Porque, na verdade, a primeira vez que essa palavra foi usada na Bíblia foi quando Deus falou, né, a respeito de Adão e Eva, quando ele formou Adão e Eva e falou assim, e você vai conhecer a sua esposa. Ele estava falando da intimidade do casal. Isso acontece entre um homem e uma mulher casada. Ou seja, é um conhecimento profundo, de intimidade, de relacionamento, de amor. Conhecer na Bíblia é isso. E hoje em dia tem muita gente que diz que conhece Deus, que nem eu conheço a Karina. Mas eu preciso conhecer Deus como eu conheço a minha esposa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo mostrar para vocês? É isso que Isaías está mostrando aqui para a gente. Será que esse é o nosso Deus? Será que é assim que eu estou vivendo? Será que é dessa maneira, é este grande Deus que eu estou adorando quando eu venho à igreja? Esse é o tipo de relacionamento que eu tenho. Porque esse é o tipo de relacionamento que uma pessoa salva tem. Eu não posso permitir que os irmãos andem enganados. É assim. Porque o plano central, como eu disse, qual é o plano central do Evangelho? É o quê? Deus. O plano central não é sua salvação. O plano central, o plano principal é Deus. O objetivo final é Deus. A gente vê aqui nessa passagem que aquele Deus que um dia falou, haja luz, ele já havia elaborado um plano antes que ele dissesse, haja luz. É esse Deus. Efésios capítulo 1, versículo 11 diz, nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, o plano de Deus é soberano e Ele nos chamou, Ele vem salvar os povos, vem salvar as nações, vem salvar a minha vida e a sua vida, para que a gente conheça Deus. Amém. A gente tem esse tipo de conhecimento com Deus. Deus tem o poder para transformar todas essas coisas. É isso que está sendo celebrado aqui nessa passagem. Essa soberania do plano de Deus. E graças a Deus que nesse plano Ele inclui a nossa salvação. Amém. O perdão dos nossos pecados. Olha os versículos seguintes, versículo 3 a 5. Quando a gente chega no versículo 3 a 5, a gente vai ver que Isaías aqui agora ele vai celebrar uma segunda coisa, que é o poder sobrenatural de Deus para converter pecadores. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós não merecemos o que Deus faz. A palavra de Deus diz para a gente que o salário do pecado é a morte, então o que a gente merece é morrer. Mas aqui ninguém quer morrer. Aliás, antes da gente conhecer Deus, a gente nem entende isso. Que eu falo assim, nossa, que é isso que você está falando? Eu não mereço morrer não, eu sou uma pessoa boa, eu faço as coisas certas. Mas se você mentiu uma única vez na sua vida, se você desejou mal para alguém apenas uma vez na sua vida, ou se você roubou uma bala que você não era sua, de um lugar, não sei, depende, se você falou mal de alguém, de alguma maneira, em algum momento da sua vida, uma única vez, você pecou. E a Bíblia diz que quem peca tem um mérito, e o mérito é a morte. Ele não fala que quem pecar muito, ou quem pecar certos tipos de pecado. Ele diz, quem pecou
uma única vez, uma única situação, qualquer tipo de pecado. Então o que a gente merece é morrer, porque todos nós já fizemos isso. Todos nós merecemos isso. Mas Deus não quer dar o que a gente merece. Por isso ele é chamado de Deus de misericórdia. E é isso que ele está sendo celebrado. Por isso ele traçou um plano, porque ele sabia que nós cairíamos nessa situação. Então ele já preparou todas as coisas, porque ele gostaria de ver a sua criação voltar para ele. E para isso era necessário que houvesse justiça. E não há justiça sem pagar o preço. Só que ele falou, então em vez de você pagar o preço, eu vou enviar alguém para pagar o preço no seu lugar. Eu vou converter os pecadores, eu vou mudar você, sem que você tenha que fazer nada. Então nós vamos ver isso aqui, o poder dele vai se revelar no poder de Jesus. Então olha só a sequência, versículo 3, de 3 a 5 ele diz, por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Esse povo poderoso, essas nações formidáveis, não são nações boas, santas, são aquelas que ele derrubou antes. Ele acabou de dizer, são aquelas que pecavam e se rebelaram contra Deus, são aquelas que estão em pecados. Quem são? Somos todos nós. Somos todos nós. Versículo 4. Porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado. E nós somos todos pobres. Não estou falando, aqui não estava falando de dinheiro. É a pobreza de espírito. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nosso espírito morreu. Nós éramos pobres, nos falta algo. É por isso que nós temos essa ansiedade dentro do nosso coração. É por isso que nós temos esse desejo de fazer alguma coisa, porque parece que tem um buraco dentro da gente, porque estamos empobrecidos de vida. Somos necessitados. E aqui ele não está falando daquela pessoa que não tem o que comer no dia de hoje só. Você pode até ter o que comer, tem muita gente que tem até muito para comer, mas está necessitado, não tem paz, não tem alegria. É um necessitado. Olha só, ele está falando com todos nós. Pois foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, assim abaterá o ímpeto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra de uma espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. A gente percebe aqui que no versículo 3, essa misericórdia de Deus ela vai resultar na conversão de pessoas que eram poderosas, de pessoas que talvez estivessem no poder, aqui representando, que na verdade ele não está falando que isso só vai acontecer com gente de governo, gente poderosa, não, mas é que ele está mostrando que ele vai lidar em todas as classes, porque ele fala do pobre, ele fala do rico, ele fala, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Porque todos nós precisamos. Os ricos, os pobres, os poderosos, os sem poder. Todos nós precisamos. E a gente precisa, e ele está dizendo que ele tem poder para mudar as nossas vidas, independente de quem nós somos, ou o que fazemos, ou qual a nossa posição diante dessa sociedade, deste mundo. Ele pode mudar os corações dos homens. E ele vai transformar essas pessoas em seus adoradores. É maravilhoso. A gente conhece na Bíblia a história de um homem desse, que a gente sempre fala muito dele, Saulo, que é chamado mais tarde de Paulo, o apóstolo Paulo. Na verdade, o nome dele nunca foi Paulo, o nome dele sempre foi Saulo. Nasceu Saulo, em comemoração ao rei Saul. Saulo era um homem com poder, ele não era um homem mais poderoso, mas ele tinha poder, ele era um homem respeitado entre os fariseus religiosos daquela época. A gente sabe disso porque quando a gente aprende da história da vida dele, houve um momento em que as pessoas com mais autoridade lhe deram autorização, lhe deram cartas, lhe deram autorização para perseguir os cristãos da época, para ir contra aqueles que criam em Jesus Cristo, para aprisionar, para torturar, até para matar se fosse necessário.
Ele não fazia com as suas próprias mãos, mas ele levava as pessoas à morte. A gente vê no caso de Estevão, estava lá. Quem é que estava lá? Estevão estava lá no pé de quem? Ele diz, de Saulo, participando de tudo aquilo. Naquele momento ele não estava ajudando a igreja, ele estava perseguindo a igreja. Um homem poderoso. Ao ponto de que o dia em que Deus muda o coração daquele homem, e Deus revela isso para os cristãos olham e falam, não tem jeito, um homem que nem aquele não tem jeito de mudar, não. Como é que um homem que nem aquele muda de vida? Quem? Como? Até hoje eu me pergunto isso. Essa semana eu estava conversando com o irmão lá em Long Branch, e ele falou a mesma coisa. Ele falou, eu não entendo porque logo eu, né? Eu falo, eu tenho essa mesma luta. Por que Deus me salvou? Porque eu sei o que eu era. Por que eu, com tanta gente boa nesse mundo, com tanta gente que teve uma vida muito melhor que a minha, que tomou decisões muito melhores que as que eu tomei, por que Ele não salvou as pessoas? Por que eu? A gente não entende. E graças a Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele salva em todos os níveis, em todas as situações. Então, querido, não escolha para quem você olha. Às vezes a gente fala assim, né, eu vejo muito isso entre os brasileiros. Nós temos, né, nós que viemos para essa terra, a gente chega aqui buscando uma oportunidade de trabalho, então a gente vai ter patrão. E aí os patrões são de outra língua, de outra nação, e a gente se sente muito inferior diante deles, né? Porque a gente chega na casa deles, as casas são grandes, são lindas, eles têm dinheiro, eles têm poder, e a gente se sente tão pequeno diante dessas pessoas, sabendo de onde a gente veio, e a gente fica com medo de falar assim, ah não, o que eu vou falar de Jesus para uma pessoa dessa que tem tudo? Querido, ele pode ter tudo, mas se ele não tiver Deus, ele não tem nada. Ele é um pobre necessitado. E diante dele, você que tem Jesus tem tudo. Está rico. Então, querido, o Senhor não se diminua diante dele, não. Nem se eleve diante dele, não. Lembra que você tem um pai que é dono de todas as coisas, então não se sinta pequeno, porque você tem toda a herança que está reservada nas mãos do Senhor para você. Então você pode falar no mesmo nível que ele. Você pode chegar lá e falar, olha, eu tenho algo para compartilhar com você hoje. Uma mensagem preciosa. Jesus nasceu. Aproveita que é Natal. Você vai lá tirar pó das bolinhas da árvore, né? Para as mulheres que limpam casa, Natal deve ser uma alegria, né? Nossa, uma alegria, né? Limpar a casa de Natal, né? Deve ser maravilhoso, né? Olha essas bolinhas, essa árvore, essa celebração, esses presentes, é para lembrar que um dia chegou um menino, que nasceu de uma virgem, cresceu, viveu, não pecou, morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados. Creia nele. Creia nele. Que oportunidade você tem para falar de Jesus agora no Natal? O cliente vai na sua loja, né? Ou você que serve o trabalho, né? E fala, boas festas, você diz para ele, Feliz Natal. Não se venda para esse mundo. Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. E hoje ele vive para sempre. Amém. Celebre o Natal, querido. Celebre a celebração. Isaías, ele veio falando de todo o julgamento que Deus trouxe sobre a face da terra e todas as coisas terríveis que aconteceriam pelo fato das pessoas terem rejeitado Jesus. Mas agora ele está celebrando porque esse Jesus que traz a justiça também traz a misericórdia. Que Deus não tem prazer em condenar uma pessoa ímpia. Deus quer salvar o ímpio dos seus pecados. Por isso ele morreu por todos. Todo mundo conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo. O amor dele por todas as pessoas, por toda a sua criação. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar o mundo. O mundo já estava condenado pelas suas próprias mãos. Deus já tinha traçado um plano antes do mundo ser criado para recuperar aquilo que ele saberia que um dia se desviaria dos seus caminhos.
Isso é misericórdia, isso é graça. Que Deus maravilhoso é esse? É isso que está sendo celebrado. Ele está celebrando. E aí ele mostra para a gente que Deus, né, ele vem com o pacote completo, versículo 4 e 5, mostra que ele é o nosso refúgio, ele é a nossa proteção. Ele fala de proteger, é interessante que ele fala assim, é como a tempestade, o sopro da tempestade que bate no muro. Se você estiver atrás do muro, o que acontece se tiver tempestade lá de fora? O que acontece com você? Nada. Se a tempestade está do lado de fora e ela bate no muro, não é em você, o que acontece com você? Nada. Ou seja, ele está usando uma expressão para mostrar que ele quer te proteger, ele quer te guardar, ele está aqui para te abençoar, para te dar uma vida diferente. Isso não significa que você não vai ter problema, querido, mas ele vai te guardar da tempestade, ele vai te livrar da morte. E olha só, é a sequência agora, olha só o versículo 6 a 9. Né? A terceira parte da minha mensagem agora ela mostra isso. Que agora a terceira coisa que Isaías celebra aqui nessa passagem é a vitória, né, do Senhor sobre a morte. Para sempre, para toda a eternidade. Não foi só num dia. Jesus não venceu só no dia em que ele foi para a cruz. Não, naquele dia ele venceu para todo o sempre. Amém. A morte não tem mais poder. Aleluia. Hoje quem tem poder é a vida, é Jesus Cristo. Amém. Olha o versículo 6. Ele diz, e o Senhor dos exércitos. Olha só, é guerra, foi uma batalha. Tanto é que aqui ele não fala o Senhor provedor. Ele não usou essa expressão aqui. Ele não falou o Senhor da paz. Ele não usou essa expressão. Esse nome também é de Deus. Ele não falou o Deus de amor. Ele não usou essa expressão aqui. Ele chamou aqui de Jeová Tsevaot. Tsevaot é o guerreiro, o general, o guerreador, o Senhor dos exércitos, o Jeová dos exércitos. Por quê? Porque não foi sem luta. Era para mim e você lutar uma luta perdida, porque vencer a morte. Todo mundo que morreu, como eu disse, sem Jesus continua morto. Mas Jesus não, ele morreu e ressuscitou. Ele venceu a batalha, ele venceu a morte. É isso que está sendo celebrado aqui. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos, todos os povos, uma festa com animais gordos, e uma festa de vinhos velhos, e de tutano gordo, e com vinhos velhos bem purificados, e destruirá neste monte a face da cobertura, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem, aniquilará a morte para sempre. Enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo e toda a terra e de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. 1 Coríntios, ela nos lembra, né, e ela chama, né, de a morte o nosso final. Né? Nós podemos ter muitos inimigos, queridos, né? Como a nação de Israel tinha muitos inimigos, muitas batalhas, mas o pior dos inimigos é a morte. Tem um filósofo lá na igreja de Long Branch, né? Tô brincando, tá? É uma brincadeira. Mas tem um irmão lá que ele é engraçado, ele fala umas coisas assim que são óbvias, mas a maneira que ele fala é sutil, né? Outro dia a gente estava conversando a respeito disso, e ele fala assim: pastor, hoje em dia tem gente morrendo que nunca morreu, né? Aí até você parar para pensar, ele fala assim, pastor, hoje em dia tem gente morrendo que nunca morreu antes. É óbvio. Filosofia de botequim. Mas a Bíblia diz isso, né? Que a morte é o nosso inimigo final, é o maior dos nossos inimigos. Você pode lutar muitas lutas, queridos, mas a pior delas é a morte. Porque a morte é implacável. A morte, ela não escolhe. Né? A morte, ela não se importa com os afetos humanos, né? com o que está no seu coração. A morte não se importa com isso. A morte não se importa com a idade das suas vítimas. A morte não se importa com a idade das suas vítimas.
A morte não se importa se você é casado ou se você tem filhos. A morte não se importa com estas coisas. A morte não se importa se você fez planos, se você construiu muitas coisas. A morte não se importa com estas coisas. Ela é o pior dos nossos inimigos e é o nosso inimigo final. E graças a Deus, Deus enviou alguém para vencer a morte, para que a morte não nos vença. E Jesus venceu a morte, porque assim Deus disse. Entenda uma coisa, querido, sabe por que essa vitória é garantida? Não porque Jesus é poderoso, foi porque Deus, que é o objetivo de todas as coisas, já havia declarado que assim seria. É por isso que você pode confiar em Jesus. Se Deus disse, assim acontece. Está sendo festejado, está sendo... Né, você vê aqui no versículo 20, no versículo 6, tem um banquete. Né, é um banquete das melhores comidas. Né, aqui ele fala das melhores carnes, dos melhores vinhos, né, dos melhores do tutano. Né, ó, tem uns irmãos aí planejando, aí, né, Rogério? A gente fazer um caldo de mocotó. Né? Caldo de mocotó é isso, né, o melhor do tutano, do pé do boi. Estão pedindo para me fazer, eu gosto de cozinhar, gosto de fazer essas coisas, vou fazer um caldão. Quem quer ir? Também. Então eu posto no grupo lá. Cadê o pastor Cláudio? Vai trazer o pé. Traz bastante, hein, pastor? Não, vamos fazer, né? Melhor do tutano. São os melhores. Em outras palavras, né, por que ele está dizendo isso? Por que ele está, né, explicando a respeito das coisas que se comem nesse? Porque é isso que vai estar lá no céu? Não. Aproveite para comer o seu caldo de mocotó aqui na terra, porque eu acho que não vai ter lá no céu não, tá? É aqui, isso aqui é para aqui agora. Mas aqui é uma figura, querido. Né? Isaías está usando figuras de linguagem aqui para mostrar a experiência da mais alta qualidade que nós temos com o nosso Senhor Jesus, a nossa salvação. Ou seja, nós vamos ter do mais precioso que Deus tem, do melhor, do que é mais puro, do que é mais digno, do que é mais santo, do que é mais prazeroso, do que mais traz alegria. Na verdade é isso que ele está querendo expressar aqui. É o desejo dele, é uma celebração intensa, que a gente nunca experimentou antes. E ninguém poderia experimentar, até que Jesus veio. Essa é a coisa linda aqui. É o que acontece aqui. Olha o versículo 7. Ele mostra onde vai acontecer essa festa. O versículo 7 ele diz que vai acontecer neste monte. Viu? Você já sabe até para onde ir. Vai para lá. Neste monte. Que monte é esse? Para saber isso, volta no capítulo 24. Ele deu o endereço aqui para a gente, mas ficou faltando um número. Ele falou que era no monte, né? Mas qual o número da casa, né? Eu vou postar lá no grupo, ó, vou fazer um caldo de mocotó e vou convidar os irmãos, vem em Union. Sim, que número? Mas qual rua? Que número? Né? Aí eu vou deixar você descobrir. Mas aqui a Bíblia não deixa a gente no vazio. Versículo 23, capítulo 24, versículo 23. O último versículo do capítulo 24, que termina aquela sessão de julgamentos, fala, né, no último versículo, fala da vitória final de Deus. Né, uma profecia sobre a vitória final, daquilo que ia acontecer. Então aqui ele fala onde é esse monte. Que monte é esse? Olha só. E a lua vergonhará e o sol confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém, perante os seus anciões grandiosamente. Então pronto, agora já tem o número da casa. Dá para você chegar lá na festa. Né? Aqui o Monte Sião, querido, é o lugar onde Deus habita. Aqui ele não está falando de Jerusalém fisicamente apenas. Isso vai acontecer de uma maneira profética fisicamente, mas isso aqui também existe uma referência celestial. E ele está falando do lugar da habitação de Deus. A palavra de Deus nos promete que um dia nós habitaremos na Nova Jerusalém, no Monte de Sião, ou seja, na presença de Deus. Ou seja, onde isso vai acontecer? Como é que eu posso me banquetear? Somente estando na presença de Deus. E como é que eu entro na presença de Deus? Me arrependendo dos meus pecados e crendo no Senhor Jesus. Esse é o endereço da casa. Se você quiser um dia participar desse banquete de alegria, você precisa entrar pela porta, e a porta é Jesus Cristo. Ele é o caminho que vai te levar a este lugar.
ao monte de Sião, para que você possa se sentar nessa mesa e saborear essas delícias que Deus tem preparado. É nesse monte, esse monte foi o mesmo lugar onde Abraão foi levar o seu filho Isaque para ser holocausto, para ser oferecido como sacrifício, e Deus ali falou: não, eu não quero a vida do seu filho, está aqui, e coloca uma ovelha no lugar, sacrifica essa ovelha. Ou seja, lá ele mostra que ele vai substituir, ele não quer que a gente morra, ele vai enviar o Cordeiro, ele enviou Jesus Cristo para morrer, porque só ele podia vencer a morte. Amém. Foi lá no Monte Moriá, naquele tempo onde São chamava ainda Monte Moriá. É o mesmo monte, é o mesmo lugar onde um dia Davi disse assim: aqui eu quero construir um templo, e Salomão construiu. É o mesmo lugar onde havia o que? A revelação da presença do Senhor. Existe uma referência física, mas existe uma referência espiritual. Ou seja, é o lugar onde Deus está. Amém. E a palavra de Deus diz que hoje, se nós cremos em Jesus Cristo, Deus habita em nós. Amém. Então hoje você pode até olhar para a pessoa do lado e falar assim: ô Monte de Sião. Não, monte de Sião. É onde a presença de Deus se manifesta. Foi ali que Jesus subiu à cruz. Foi neste monte que ele entregou a sua vida. E ali ele sangrou, ali ele morreu. E foi ali que ele ressuscitou. Na presença de Deus. Esse é o monte, esse é o monte. Você vê que imagem linda que ele nos dá aqui, né? Ele mostra agora no versículo 8 e 9 aqui para a gente, né, que os povos se voltaram para ele. Aquelas pessoas pecadoras, elas agora estão adorando, estão participando desse banquete. É óbvio aqui que ele não está falando que todo mundo está neste lugar, porque ele deixa bem claro, aqui ele fala, né, ele cita algumas expressões aqui, né, e ele citou uma expressão aqui, que a gente, aqueles que estão esquecidos, ou aqueles que estão longe, ou seja, aqueles que são rebeldes, aqueles que não recebem Jesus, aqueles que não creem em Jesus Cristo, esses não vão poder entrar neste lugar, porque só pode se entrar na presença de Deus através da submissão, através do arrependimento, através de um coração contrito e quebrantado. Não tem outro caminho. Através de nós reconhecermos como os pecadores que precisamos de alguém que nos salve, porque nós não podemos nos salvar. Era o que Isaías estava profetizando, que um dia muita gente no mundo que fez muita coisa errada, que não valia nada, vai agora ter o seu valor restaurado, porque Deus ia olhar com misericórdia para você. E a mensagem do Evangelho ia trazer fé no teu coração, para que você cresça no nome dele e abandonasse a rebeldia e dissesse assim: eu sou pecador mesmo, e eu preciso que alguém me salve. É como uma pessoa que está dentro do mar afogando. Uma pessoa que está no mar afogando, eu não sei se alguém já viu alguém afogar. Eu fui, né, quando eu era jovem, eu fui salva-vidas, né? Eu trabalhei como salva-vidas. E eu vi muita gente, né? Não vi ninguém morrer afogado, mas eu vi muita gente se afogar. E eu ajudei muita gente a sair. A gente muitas vezes, né, quando eu trabalhava nos clubes, eu trabalhei num clube de piscina muito grande, era muito grande, então às vezes, né, o meio era muito distante, você via a pessoa, e muita gente brincava, gritava, debatia, fazia, você não sabia se a pessoa estava brincando ou se ela estava afogando. Então quando começava muito, a gente ficava meio de olho. Até que a pessoa falava assim, né, socorro! Aí você fala: não, não é brincadeira não. Aí você corria e pulava, e ia buscar a pessoa. Mas no meio de tanta gente, no meio de tanta brincadeira, no meio de tanta farra, de tanta, né, euforia, se a pessoa não der um sinal de que realmente está afogando ou já estiver no fundo, você fala assim: não está precisando de nada. E é assim, é por isso, é o que Deus está fazendo, querido. Ele está aqui. O problema é que a gente está no meio da euforia deste mundo e ele só está esperando. Disseram assim: Senhor, eu creio, eu sou, eu preciso, eu reconheço que eu não posso fazer nada. Eu preciso da tua ajuda. Você só precisa gritar para o socorro. E Jesus está pronto para te socorrer. Ele diz: aquele que bater a porta, eu a abro. Para isso ele traz fé no nosso coração. Para nós reconhecermos a nossa situação e a nossa necessidade de um Salvador. É assim que ele vê.
2 Timóteo capítulo 1, versículo 10 diz assim: sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. O Evangelho nos traz a esperança da vida, a luz, a imortalidade, mas sem o Evangelho nós estamos mortos. Querido, Jesus venceu, Ele tornou a morte inoperante. Hoje a morte só opera sobre a vida daqueles que não creem, sobre a vida daqueles que rejeitam a Deus, que se rebelam contra Deus. Mas se hoje você se entregar, se hoje você se humilhar, se hoje você confessar os seus pecados diante de Deus, Ele vai te salvar. Esse é o Deus que muda, é o Deus que salva. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56, ele diz, é lindo aqui, ele fala: onde está, ó morte, a sua vitória? Um cântico aqui que só Jesus pode cantar. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus por um mas aqui, né? Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é lindo, como é lindo. Um dia Isaías profetizou e celebrou uma festa que ainda não havia acontecido, porque ele sabia que um dia essa festa aconteceria, e a festa já aconteceu, só que o banquete ainda está por vir, querido. Jesus já venceu a morte, e um dia nós vamos nos sentar na presença dele, vamos comer do melhor que Deus tem, não para esse dia, não para esse lugar, para a eternidade. Amém. Que maravilha, que celebração. Mas de novo, como Isaías é um evangelista que está querendo salvar pecadores, ele deixa um alerta. E ele termina no versículo 10 a 12 alertando quem ainda não deu ouvido a Deus. Olha só. Porque hoje em dia existe muita gente pregando um evangelho que para aí, no versículo 9. Ele vem e fala para as pessoas: Jesus vai te dar tudo do melhor, tudo do bom, Ele vai te salvar, te dar uma vida leve. E para aí. Só que o evangelho de verdade, ele tem uma mensagem completa, inteira. E nessa mensagem completa, inteira, não cabe o que a gente tem chamado, e a gente tem visto acontecer, infelizmente, no mundo, o que a gente chama de universalismo. O que é o universalismo? Eu quero ensinar isso para a igreja, porque o crente precisa saber de alguns, né? Porque às vezes se discute na mídia, as pessoas fazem perguntas, você precisa entender alguns termos teológicos. Teologia significa conhecer a Deus. Teo é Deus, logia é conhecimento. Teologia não é para pastor, não é só pastor que estuda teologia. Todo crente tem que ter teologia, tem que ter conhecimento de Deus. Então você tem que ter. Na teologia existe essa palavra universalismo. O que é universalismo? Universalismo é um conceito herético, de Deus, que as pessoas pensam que todo mundo vai ser salvo. Não. Apesar de Jesus ter morrido por todos, e a salvação está disponível a todos, não são todos que serão salvos, só aqueles que creem. Porque quem não crê, a Bíblia diz que será condenado. Existem outras igrejas cristãs falsas que ensinam: não, se Deus é amor, Deus é bom, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. A Bíblia diz que vai. E Isaías aqui está profetizando, dizendo que vai. Olha só, versículo 10. Porque a mão do Senhor descansará neste monte. Mas, olha outro mas. Você vê, lá vai ser o lugar de descanso, vai ser o lugar da salvação. Mas, agora ele vai fazer referência a uma outra nação, Moabe. Moabe aqui não está falando apenas de um lugar, isso aqui está representando todas as pessoas que se rebelam contra Deus. Moabe é uma representação de quem rejeita Deus. Mas Moabe, ou aquele que rejeita Deus, será trilhado debaixo dele, como se a trilha a palha no montouro, e a estenderá as suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, e abaterá a sua altivez com as ciladas das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, e abatê-las e a derrubá-las por terra até o pó. Ou seja, essa é a ira de Deus
contra os incrédulos, contra os arrogantes, contra os que não se submetem. Deus não vai falar assim, ó, vai deixar de existir, como algumas religiões têm ensinado, né? Como o adventismo ensina, como o testemunho de Jeová ensina. Não, Deus é bom. Não, ele simplesmente vai acabar com você, você vai deixar de existir, ninguém vai sofrer no inferno para a eternidade. Não, é eternamente, querido. Por isso eles são falsas religiões cristãs. Eles não ensinam a verdade que Jesus ensinou. O verdadeiro evangelho é esse, de um Deus que é justo. Ele não quer, ele não tem prazer na morte de um ímpio, ele não tem prazer na condenação dessas pessoas. Por isso, pelo seu amor, ele enviou o Filho Jesus Cristo para nos salvar. Mas quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Ele sempre deixou isso claro. E tem consequência. E a consequência é essa. A consequência é a condenação. Então é aqui, é o que ele está mostrando aqui pra gente. Você vê que toda a linguagem aqui desses versículos é de queda. Ele usa a palavra abater, derrubar, abaixar, ou seja, né? Não é isso que acontece. Quando a gente morre, o que acontece? A gente faz o quê? Se eu estiver em pé aqui e morrer, cai, acabou. Porque a morte me leva para onde? Para baixo, para o buraco, para a cova. É assim. E essa é a linguagem. Se eu não crer em Jesus Cristo, esse é o meu futuro. É para lá. A morte vai ter poder sobre mim. Mas essa morte não tem mais poder porque Jesus a venceu. Então hoje ele tem as chaves nas suas mãos para abrir as portas. Se eu morrer e cair aqui nesse chão, daqui a 5 minutos, vocês podem ficar tranquilos, querido. Porque se eu crer em Jesus Cristo, ele vai me retirar dessa morte e me ressuscitar com ele. E hoje mesmo eu vou estar com ele na presença do meu Senhor. Amém. É assim. Ninguém ora se eu morrer, ninguém ora por mim. Se tiver algum daqueles irmãos aqui que ora e o morto ressuscita, leve ele embora. Eu não quero voltar. Por favor, deixa eu ir o dia que Deus me levar. Porque eu sei que lá vai ser muito melhor. Eu não tenho medo da morte. Eu não quero morrer. Que nem Paulo. Paulo ele não tinha tendência suicida. Ele não queria morrer. Mas ele sabia o valor da vida eterna. Por isso que ele não tinha medo de morrer. E ele fala aquilo, né? Para mim, a morte é lucro. Ele não estava dizendo, eu quero morrer agora, vai ser melhor. Não, não era isso que ele estava dizendo. Ele estava falando, se eu morrer, eu não perco nada. Eu ganho, é lucro. Lucro é ganho. Eu tenho lucro, eu tenho ganho. Mas enquanto eu não morrer, seja a minha vida para o louvor da glória do meu Senhor. E é isso. É assim. Então, é essa esperança. Mas tem que... Eu vou terminar com Mateus capítulo 10. Você pode abrir lá em Mateus capítulo 10 comigo? Eu queria que você fosse comigo na sua Bíblia para a gente encerrar. Mateus 10, versículo 28. Que Isaías estava profetizando sobre um tempo que ainda havia de vir. Mas esse tempo já chegou. E o Evangelho nos conta da realização das profecias dos profetas. E aqui em Mateus 10, Jesus está agora ensinando essa nova geração. Naquele tempo os seus discípulos e hoje eu e você. Em Mateus 10, versículo 28, e depois eu vou ler o 32 e 33. Ele deixa essa palavra para os seus discípulos. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha o inferno aí, tá vendo? Versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás no céu. Querido, você viu que as promessas de Deus se cumprem. Que o que Isaías profetizou já aconteceu. E o que ele prometeu que vai acontecer no futuro, vai acontecer.
porque Ele sempre cumpre. Jesus morreu e ressuscitou e hoje Ele vive. E você está hoje diante de uma escolha. Se hoje você confessar o Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, hoje Jesus vai confessar você diante do Pai e vai te trazer vida nova. Mas se hoje você negar essa mensagem, se hoje você negar diante dos homens, Ele também um dia vai negar você diante do Pai. Essa é a escolha que você tem hoje. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento em que nós nos preparamos para celebrar o nascimento do Filho Jesus Cristo, Senhor, Pai querido, abra os nossos corações para nos lembrarmos, Senhor, que, Senhor, sim, a sua vida aqui nessa terra, Senhor, Pai querido, significou muito para nós, porque foi através da vida, da morte e da ressurreição que hoje nós temos a esperança para termos a vida eterna e voltarmos ao nosso Criador. Senhor, permita, Senhor, que os nossos corações, Senhor, não sejam altivos, que não haja soberba no nosso coração hoje, que hoje, Senhor, a gente possa se quebrantar. Senhor, eu sei que nós estamos muito preocupados com a festa, com a celebração, com o que vamos dar aos nossos parentes queridos, às pessoas que amamos, a comida que vamos preparar, Senhor, como serviremos, Senhor, essas coisas, em preparar as nossas casas. E talvez todas essas coisas tenham ocupado muito o nosso tempo. Senhor, Pai querido, mas não permita que estas coisas ocupem a nossa mente. Senhor, Pai querido, que a gente possa preparar essas coisas nos lembrando que o objetivo principal é conhecermos a Deus. Senhor, Pai querido, que todos, Senhor, presentes, que todos, Senhor, os pratos que foram preparados, todas as decorações que penduramos nas nossas casas, é para nos lembrar, Senhor, que nós devemos viver para o louvor da Tua glória. Por isso, Senhor, não deixe que a gente perca o foco. E sim, Senhor, que a gente possa, Senhor, com a Tua palavra no nosso coração, celebrar a promessa que o Senhor nos tem no dia de hoje. Seja para Ti o louvor, a honra e a glória desta mensagem. Em nome de Jesus. Amém.